Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel, estou aqui com o Marcos e nós somos da Irresistível Graça e Teologia. E nós vamos conversar mais um pouquinho neste momento e tratar de um assunto bem pertinente que diz respeito a todos nós, entendeu? Nós iremos tratar com o texto aqui em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o 10, é o que vai suprir a nossa necessidade neste momento, e eu queria que o Marcos falasse sobre esse tema. Olá, tudo bem? Bom, Daniel, temos mais um desafio a cumprir, que é como adquirir confiança. Muitas pessoas gostariam de liderar, de falar, de pregar, elas gostariam de evoluir, seja na sua vida secular, seja na igreja, mas a pergunta é como adquirir confiança. E o texto muito bem escolhido pelo Daniel é Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1 a 10. Então, Daniel, o que esse texto fala sobre a confiança, para que nós possamos discutir um pouquinho de como adquirir confiança? Bom, Marcos, é interessante esse texto em Gálatas. Eu vou estar discorrendo aqui sobre alguns versículos, que Paulo, confiança. Paulo passou a ter confiança nos ensinamentos de Cristo. E é interessante que ele se posiciona. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui no texto. A minha Bíblia está na versão King James, e está escrito o seguinte: Paulo, apóstolo. Em primeiro lugar, Paulo, ele se posiciona. É interessante que essa carta aos Gálatas, Paulo tem uma preocupação de se posicionar, de se colocar ali. É o seguinte, pessoal, eu sou um apóstolo. E não foi escolhido por homens, não. Foi por Jesus Cristo. Tá? E ele tinha essa preocupação por quê? Porque os 12 discípulos de Cristo foi escolhido por Cristo. E Paulo, ele tinha que se reafirmar que ele também foi escolhido por Cristo. Tá? Então, ele tinha essa preocupação. Então, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele está dando crédito à obra redentora da cruz. E todos os irmãos que estão em minha companhia, às igrejas da Galácia. Então, ele está escrevendo essa carta à igreja da Galácia, aos Gálatas. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelo século dos séculos. Amém. Eu acho essa apresentação de Paulo formidável. Com certeza. Só que ele tem uma preocupação de reafirmar que o chamado dele foi feito pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Apesar de os 12 ter sido escolhidos por Cristo, depois Judas se matou e foi escolhido Matias, correto? Que substituiu Judas. Foi feita uma eleição lá, tal. Não, vai ser ele lá, tal. Escolheu, beleza. E Paulo foi escolhido por quem? E ele tem que reafirmar isso. E ele reafirmando isso, ele tem convicção. Ele crê no chamado dele, ele tem convicção. Ele persegue esse chamado dele, ele crê no chamado dele, ele tem convicção do que ele está fazendo. Ele tem plena convicção. Então, ele reafirma esse ministério dele. Tá? E eu vou continuar aqui discorrendo um pouquinho. Na minha Bíblia, ela traz um subtítulo aqui, só há um evangelho. E olha o que o Paulo ensina aqui nesses primeiros versículos aqui. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Esse outro evangelho aqui é meio entre aspas, né? Então, assim, pera lá.
como assim vocês estão se perdendo tão rápido? Acabei de pregar para vocês, vocês já estão sendo levados por outro vento de doutrina, por outra, enfim. A indagação de Paulo com relação aos Gálatas é que eles facilmente estavam se perdendo em sua fé. Então, eles não creram na mensagem, eles não creram naquilo que foi pregado. Eles não creram. E a gente tem que crer e desenvolver uma convicção. Nós temos que reafirmar nossa fé. A gente tem que saber no que nós estamos crendo. E é isso que Paulo chama a atenção aqui. Vocês têm que entender, compreender e crer naquilo que foi pregado a vocês. Entendeu? Queria dar um feedback aí, nesse primeiro momento. Quanto a esse tema, você só cresce no conhecimento. Para você crescer e adquirir a confiança, você tem que conhecer. Para você falar de Cristo com confiança, você tem que conhecê-lo. E a única forma de você conhecê-lo é a luz da palavra. Sim. Não existe uma outra receita. Tanto é verdade que a própria Bíblia diz que se for pregado um evangelho que não seja esse, é anátema. Então, como adquirir a confiança? Por que os Gálatas eram levados por esses ventos de vãs doutrinas? Por que eles eram inconstantes? Por que eles não tinham essa confiança em Cristo? Então, nos dias de hoje também não é diferente. Sim. As pessoas se convertem, não são consolidadas, não adquirem confiança e ficam de uma igreja para outra, ficam indo de um lado para outro. Como adquirir essa confiança? Como crescer? Como consolidar? Tem pessoas, e é justamente o que a palavra ensina, e existem métodos de quebrar os gatilhos. Tem pessoas que são prisioneiras por problemas do passado ou por traumas do passado. E o nosso grande objetivo é justamente quebrar esses gatilhos, levar você a um ponto de conversão à luz da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Levar a liberdade aos cativos, através de quê? Da palavra, a luz da palavra. E Paulo está chamando a atenção dessa galera em Gálatas, porque alguém fala uma coisa, eles já vão... Paulo chega lá para visitar eles e o pessoal está comentando que viu mensagem no Facebook e já mudou o pensamento. Receberam um WhatsApp lá e já não tem a mesma fé. Então, como eu faço e o que eu faço para adquirir essa confiança? Olha, Marcos, você mencionou uma questão aí que eu tive um insight aqui agora. Nós estamos vivendo uma era de informação e, ao mesmo tempo, da desinformação. É até um contrassenso, mas é fato. Porque a gente é levado por qualquer tipo de informação. E acredito eu que no contexto de Gálatas lá não devia ser muito diferente. Quando alguém apresentava algo novo, entre aspas, as pessoas eram tomadas. E hoje não é diferente. A gente é levado por qualquer informação de uma rede social que não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento nenhum. Aí, às vezes, eu indago algumas pessoas que estão ao meu redor, pessoal, vai olhar a fonte da informação. Não é simplesmente curte, compartilha, curte, compartilha, curte, compartilha. Como assim? Com isso, nós conseguimos destruir carreiras. Estamos vendo aquela era da lacração, né? A gente quer lacrar em cima dos outros, e aí? Baseado em quê? Fundamentado em quê? Qual o propósito disso? Entendeu? Não tem propósito e não se chega a lugar nenhum. E o que chocou Paulo aqui no versículo 6 é que tão depressa eles estavam se desviando do Evangelho. Eles sequer, o Evangelho de Cristo, ele traz algo tão bom para nós que ele proporciona que nós possamos viver uma experiência nova. Algo novo, algo bom. Há algo bom a ser apresentado e as pessoas sequer, elas provam desse algo bom e já estão se perdendo. Nem experimentaram as boas novas plenamente e já estão sendo levados por qualquer, eu sempre costumo dizer, por qualquer brisa de doutrina. Não precisa nem ser vento. Elas já são levadas. Isso gera o quê? Uma inconstância. Tem pessoas que são inconstantes.
Eles não confiam no Evangelho de Cristo, aquele que foi aí apresentado. E mal acabam de degustar e já estão provando algo amargo. E parece que aos olhos parece ser muito bom, mas não é. Não. Aí aqui está dizendo que, na verdade, né, aquilo que está sendo apresentado não é o Evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. E, na realidade, você vê que muitas informações que são veiculadas, elas não estão nos edificando, elas estão nos corrompendo, desviando o nosso foco, nos tirando. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando na minha igreja, o meu foco é a cruz de Cristo. E quantas coisas estão ali, muitas vezes, ao redor da cruz, tentando nos tirar e desviar o nosso foco. São muitas coisas. Só que, para mim desenvolver uma confiança, eu tenho que crer. Eu tenho que crer no Evangelho. Se eu creio que o Evangelho de Cristo é transformador, é boas novas, por que eu vou me desviar? Quando a gente estuda a Bíblia e a gente entende, compreende, eu não consigo me desviar. Mas quando a gente não estuda, não procura entender, compreender, a pessoa é facilmente levada por qualquer brisa de doutrina. E tanto é verdade que pegamos, por exemplo, um reino onde o rei passa a vida inteira cometendo erros, fazendo coisas erradas, muda o rei. E o público, o povo, seu súdito, esquece o que o outro reinado fez de errado, os escândalos, as corrupções, e exige que em 1/4 do tempo o novo reinado prospere. E isso, por que é assim? Por que os Gálatas foram assim levados por esse vento, essa brisa de vãs de doutrina? Não é diferente hoje. A resposta do porquê as pessoas esquecem de grandes erros do passado e querem cobrar em curto espaço de tempo, e o contrário também é verdadeiro, é porque elas não estão embasadas, elas não estão... A cultura que Paulo está chamando a atenção aqui, eles esqueceram que Cristo morreu na cruz do Calvário, eles esqueceram que Cristo pagou um alto preço, já esqueceram. Então, qualquer palavrinha de incentivo, qualquer palavrinha que escove o ego da pessoa, pronto, já conquistou ela. A pessoa é humilhada, massacrada, aí vai lá, sem preparo nenhum, dá um carguinho para ele, pronto, já esqueceu de tudo. Agora, por que essa falta de confiança? Porque, ao meu ver, Daniel, porque falta conhecimento. Falta aí na origem, falta aí na palavra, falta justamente, dia a dia, criando uma base, criando uma fé sólida na palavra. As pessoas que buscam eventos momentâneos jamais terão essa confiança. Por quê? Por que falta confiança? Porque qualquer assunto, qualquer temática nas redes sociais muda o pensamento dela. Ela não consegue gerir e nem organizar uma linha de raciocínio. Ela não consegue formular o próprio pensamento. Pessoas que não têm confiança, elas não conseguem construir um pensamento e dizer, não, é isso que eu penso, é isso que eu creio, é isso que eu acredito e é isso que eu vou seguir. Agora, como fazer com que essas pessoas que desejam ter confiança e não conseguem ter? Vamos continuar vendo o que Paulo fala? Olha só que interessante, Marcos. O versículo 8 eu acho formidável. Tá? Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Em algumas linguagens está anátema. Então, Paulo aqui, ele desenvolveu uma convicção plena de quem ele estava crendo. Então, assim, quando o evangelho ele é pregado a nós, a palavra de Deus, ele tem que ser apresentado a nós como uma verdade. E eu creio que é a verdade.
E nós, via de regra, o ser humano ele tem algo nele que ele segue aquilo que é verdadeiro. Nós queremos uma verdade, não queremos? Nós queremos estar perto de pessoas verdadeiras, que não é fingida, que não é mentirosa. Então, assim, o Evangelho, ele é uma verdade. E Paulo tinha plena convicção disso. Então, quando nós pregamos e apresentamos as boas novas, nós temos que pregar e apresentar as boas novas como uma verdade plena. É isso que nós temos que transmitir. Que o Evangelho, ele é verdadeiro. E para me transmitir o Evangelho como verdadeiro, eu, Daniel, eu tenho que crer nesse Evangelho. Então, Paulo, ele cria que o Evangelho de Cristo era uma verdade absoluta, algo verdadeiro. E como ele tinha convicção que era verdadeiro, ele pregava aquilo. Como que eu vou pregar alguma coisa que eu não creio? Se torna uma coisa ilógica. Não se torna uma coisa lógica. Sim. Entendeu? Com certeza. Então eu prego aquilo que eu creio e aquilo que eu tenho como verdade na minha vida. Não como algo mentiroso e falso, porque aí eu não pregaria isso a troco do quê? Então já é uma coisa que soa natural em nós. Então, se eu creio o Evangelho, é por isso que eu estou aqui. Eu creio nisso daqui, então eu estou aqui. E estou defendendo esse Evangelho. Eu estou defendendo os escritos de Paulo. Que eu tenho esses escritos aqui, cartas aos Gálatas, como verdade na minha vida. E Paulo tinha o Evangelho como verdade na vida dele. E ele foi chamado pelo próprio Cristo. Então, é dessa forma que eu tenho que me posicionar. Que eu estou apresentando a verdade. E ele, nesse versículo 8, que eu acho interessantíssimo, que se outro viesse pregar um outro evangelho que não fosse aquele, maldito. Olha a convicção. Forte, né? Forte. E ele menciona que se ele mesmo, estou falando, pessoal, é o seguinte, se eu, Paulo, voltar aqui pregando uma outra coisa que não seja isso daqui, que eu me torne, que eu seja um maldito. Isso é convicção. Né? É convicção plena. Entendeu? Eu acho tremendo isso. Maravilha. Olhando para esse cenário de Paulo e fazendo um paralelo com o cenário nosso, em meio à pandemia, há uma convicção sobre o cumprimento da palavra, Sim. o cumprimento das profecias, há uma convicção, mas a principal convicção que nós devemos ter, a principal confiança que nós devemos ter é o que Paulo está dizendo nos versículos posteriores, que ele não tenta agradar a homens, mas a Deus, cumprindo a filosofia, cumprindo a cultura do reino de Deus. E aonde é estabelecido o reino de Deus, há segurança, a paz, a alegria, aos frutos do Espírito e a confiança. Paulo tinha essa confiança em falar de Cristo porque ele se aprofundou em conhecê-lo, a ponto dele dizer que nada tinha por valor, todo o conhecimento dele tinha por esterco, comparado ao conhecimento de Cristo. E o mesmo Paulo diz que o segredo de todas as coisas, da ciência e da sabedoria, estão escondidos em Cristo. Sim. Então, como adquirir confiança? Se o segredo está escondido em Cristo, logo o adquirir confiança vem em conhecê-lo. À medida que eu avanço em conhecer o Cristo da cruz, o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, ressuscitou ao terceiro dia, esse Deus, à medida que eu avanço em conhecê-lo, todas as minhas necessidades são supridas. Toda falta de confiança, todo o problema do psique, todo o problema de traumas de infância, de traumas, são supridos em Cristo Jesus. Então, como adquirir confiança? Conhecendo cada vez mais esse Cristo, olhando para a cruz de Cristo. Olha, Marcos, você citou aí um texto aí que está lá em Colossenses também, que Deus ele se revela a nós. O ser humano ele não está perceptível a isso, infelizmente.
O ser humano ele não está perceptível, ele não consegue estar sensível a isso. Então ele não consegue enxergar Deus. Eu consigo enxergar Deus, não que Deus, igual algumas questões aí extra ao Evangelho, né, fala que Deus é tudo em todos, está em todas as... Não, Deus não está em todas as coisas. Mas Deus se manifesta através da sua criação. Ele se manifesta, não que ele é a criação, não. Ele está se manifestando através de toda a obra da sua criação, e hoje ele se manifesta a nós através da palavra dele, certo? Paulo, ele continua reafirmando aqui no versículo 9, conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Então ele reafirma, ele está reafirmando, ele dá ênfase a esse texto. E você acabou citando que eu gosto muito do texto lá em Colossenses, capítulo 1 também, versículo, está lá do 13 em diante, e eu acho isso tremendo. Eu vou ler bem rapidamente aqui, está dizendo o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio de seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem? Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem, elas só existem por meio dele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, é em Cristo que nós iremos realmente nos satisfazer plenamente. É em Cristo que nós iremos ter as nossas convicções plenamente satisfeitas. É em Cristo que nós realmente iremos estabelecer um patamar de confiança. É nele. Nele que é o autor da vida, e nada do que foi feito ou foi criado, foi feito ou criado sem ele. Jesus Cristo. É ele. Tudo é por meio dele e para ele. Para ele é todas as coisas. Somente em Cristo. Então, essa confiança que a gente está tratando aqui, ela plenamente vai ser desenvolvida em nós, quanto mais nós nos debruçarmos, quanto mais nós estudarmos e dedicarmos a nossa vida em Cristo. Se nós não dedicarmos a nossa vida a Cristo, como desenvolver essa confiança? Nós vamos girar, andar em círculo e não vamos sair do lugar. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho esses textos maravilhosos, que dão ênfase a Cristo. Entendeu? E tem que ser. Como engenheiro, eu digo, numa das pesquisas, na minha jornada como engenheiro, tivemos que fazer um estudo no entrelaçamento quântico. E fala sobre toda a complexidade dessa linha de pesquisa da física, desse mundo quântico, né, do entrelaçamento quântico, que está sendo muito aplicado hoje na tecnologia. Certo. E como teólogo, a palavra de Deus diz que o visível, Daniel acabou de ler, e o invisível foi criado para ele. O visível, essa lapiseira, o invisível, todo esse mundo quântico que os cientistas estão descobrindo agora, estão pesquisando, esse invisível também foi criado por ele e para ele. Como teólogo, eu digo também que a minha confiança, como texto básico, está no Salmo 139, que antes mesmo da minha formação, né, o salmista está dizendo isso, que tu viste os meus ossos serem formados. Então, essa é a confiança que nós temos que ter nesse Deus. Sim. Essa confiança que ele vê tudo, ele sabe de todas as coisas, não há nada que seja oculto a ele. Então, como que a gente adquire essa confiança? É o que nós comentamos em todo esse tempo. Quanto mais eu conheço ele,
quanto mais eu estudo a sua palavra, que ele se revela através da sua palavra, se revela através da sua criação, mais a minha confiança, mais a minha fé cresce em Cristo. E é interessante que é impossível e é inegável que, à medida que você avança em conhecê-lo, ele próprio diz que quando nós avançamos até ele, ele avança até nós. Quando você me busca, eu deixo você me encontrar. Quando você busca em me conhecer na palavra, Deus está dizendo nas entrelinhas que, olha, eu deixo você me conhecer. Então, se ele deixa se conhecer, o que nós estamos fazendo, ou melhor, por que estamos perdendo tempo em conhecê-lo? Vamos conhecê-lo e vamos adquirir confiança cada vez mais. E para a gente estar encerrando aqui, eu vou ler o último versículo que eu queria tratar aqui, é o 10. Olha o posicionamento de Paulo, né? Porventura, procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ele faz e se faz uma pergunta. E a gente pode fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Porventura eu, Daniel, procuro agora aprovação ou louvor dos homens ou aprovação de Deus? Né? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então a gente tem que entender que a gente não vai agradar a todos. Mas o mais importante é a gente estar no centro da vontade de Deus e estar agradando a Deus. Paulo entendeu isso perfeitamente. Mesmo que a mensagem que estava sendo anunciada por ele fosse desagradar muitas pessoas, com certeza deve ter desagradado. Mas ele, como ele reafirmou no primeiro versículo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então ele se reafirma, ele se afirma e se reafirma como um homem chamado e enviado de Deus. E crê na mensagem que foi anunciada. Então ele sabia que ele não ia agradar pessoas, não ia agradar homens, ele iria desagradar muitas pessoas. Porque essa é uma das propostas do Evangelho, nos confrontar. E quando somos confrontados, muitas vezes somos desagradados. Esse texto aqui, nós poderíamos ficar horas e horas aqui, entendeu? Tratando disso daqui, que é formidável. O meu desejo é que você cresça na graça, no conhecimento. Meu desejo é que o bloqueio na sua vida seja quebrado à medida que você avança em conhecer a palavra, conhecer esse Deus. Isso tem que ocorrer todos os dias. E isso acontecendo, vem a confiança. A confiança que nós devemos ter é que nosso objetivo e nosso propósito é Ele. Amém. E é para Ele. Não é para homens, não é status. Porque a vida aqui é uma fração de tempo. Se nós fôssemos falar da teoria do tempo, você ia chegar à conclusão, assim como nós, que tempo aqui é curto, diante daquilo que nos é proposto no futuro. E Paulo fala sobre isso. A glória futura não dá nem para comparar, nada aqui na terra dá para comparar com a glória futura. Então, para encerrar, que Deus abençoe você e que você cresça poderosamente no conhecimento, que você avance no conhecimento, que você adquira confiança, e eu vejo você no futuro. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, até a próxima.